Olá, meus amigos, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não tem hora para estudar, na verdade, né? Professor Alex Magno, dando as boas-vindas. Sejam muito bem-vindos à nossa plataforma. Vamos falar hoje de estatística. Estatística é um tema muito importante, né? Hoje nós vamos trabalhar as medidas de dispersão. Vamos dar sequência às medidas de dispersão. Tá legal? Importante, tá? Nos nossos encontros anteriores, nós trabalhamos de forma bem sucinta, trabalhando o fundamento com você, aplicando, passando para você a maneira técnica de como você fazer as aplicações, né, das medidas de tendência central. Quem são as medidas de tendência central? Vamos lá. As medidas de tendência central são moda, média e mediana, tá certo? Nós trabalhamos o conceito de moda, média e mediana com você. Agora nós vamos dar sequência ao nosso curso, falando de outro segmento da estatística, ou melhor dizendo, de outra partezinha complementando, que são as medidas de dispersão. E detalhe, já foi falado, já foi trabalhado com você aqui, uma parte das medidas de dispersão, que é o chamado desvio absoluto médio. Desvio absoluto médio, o famoso DAM, desvio absoluto médio. E aí eu fiz com vocês algumas aplicações. O que são aplicações, professor? Eu pego a teoria, a ideia, jogo para você aplicar, para você reconhecer. E o mais interessante, preste bem atenção. Quando você trabalha com a banca intermediária, tá certo? Quando você trabalha com a banca que cobra fundamentos de estatística, obviamente, que ela não vai aprofundar. Concorda comigo? Ela não vai aprofundar. Ela está cobrando apenas os fundamentos. Então, o que é que vai acontecer? Nesse nosso encontro de hoje, eu vou colocar para você algumas questões em que eu vou mostrar para você como se trabalhar fundamentos de estatística aplicando em uma questão. Tá certo? Mas antes de aplicar os conhecimentos, os fundamentos diretamente dentro da parte da estatística, eu vou mostrar para você que uma banca que cobre fundamentos de operações elementares, adição, subtração, multiplicação, divisão, que cobre esses fundamentos, ela pode cobrar dessa forma que eu vou já te mostrar através das questões. E você vai notar claramente que ao resolver um problema de primeiro grau, ao resolver uma equação de primeiro grau, você está sim trabalhando com as operações, tá certo? Com os fundamentos da matemática. Então nós vamos fazer alguns fundamentos da matemática, eu vou te mostrar alguns processos, e depois nós vamos entrar nos fundamentos da estatística. E vou te mostrar como é que uma banca que cobra fundamentos de estatística, ela cobra em sua prova, tá certo? Como é que você deve, ou seja, o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos, na verdade, conhecendo a fundo mesmo, como o edital está lá cobrando fundamentos de estatística. O que você precisa fazer ou como é que se comporta uma questão que te cobre fundamentos de estatística, beleza? Então a ideia é basicamente essa daí. Me acompanha aqui, vamos lá, por gentileza. Ok, show de bola. Então na ideia, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Por exemplo, vamos pegar uma questão que cobra o fundamento da matemática com você, tá? Pronto. Veja bem, essa questão, se meus amigos estiverem observando, ela diz que P mais Q vale 15. Ou seja, P mais Q é igual a 15. Tá certo? Você tem uma soma de duas letras, tá certo? Duas letras, em que a soma está dando 15. E ele te dá a soma de outras duas letras, M mais N, te dando 10. O que a questão pede? Ela pede o valor de PM mais QM mais PN mais QN. Aí você diz, ué, e agora, professor? E agora? Tiago, para cá, Tiago. E agora? Qual é a ideia? Olha só. Você percebeu que eu cheguei para você e mostrei basicamente uma estrutura bem elementar. Uma estrutura bem elementar mesmo, mas se você não tiver antenado com as 4 operações, você não consegue ver o princípio, ver a ideia da questão. E eu quero te mostrar exatamente isso aí. Como é que você faz para você conciliar a ideia que você tem com as operações elementares. Me acompanhe de volta, vamos lá. Show. Olha só, P mais Q está dando 15 e M mais N está dando 10. Mas eu tenho assim, ó, veja, eu tenho PM mais quem? Mais QM mais PN
mais Qn. O que está acontecendo? Olha, seguinte. Aqui você nota que ao pegar Pm mais Qm, nós temos o que nós chamamos de fator comum. O que é este fator comum? É o seguinte, se você observar o fator comum aí, é a letra M. Então façamos o seguinte, vamos colocar o M em evidência. Toda vida que eu tiver um fator aparecendo em duas ou mais parcelas, eu posso colocar este M em evidência. Tá? Então, olha só o processo. Nós vamos colocar este M em evidência. Evidência. E o que é isso, professor? É o seguinte. Você vai colocar a letra que está se repetindo, que no caso você nota claramente que é a letra M, tá certo? M, aí abre o parêntese, claro, com o M fora. Aí você pega cada parcela, porque isso aqui, pessoal, é uma parcela, aqui, turma, é outra parcela. Então eu vou pegar aqui separadinho, veja, eu vou pegar PM e vou dividir por M. Já tá quente, ó. Que é o fator que eu coloquei em quê? Em evidência. Então, dá para dar um... Dá? Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira parcela e vou dividir pelo fator de evidência. Quem é esse fator de evidência? É aquele número ou aquela letra que está aparecendo nas duas parcelas. No caso aqui, seria a letra M. Repito, você vê que eu estou enfatizando. Conclusão. Quando eu divido PM por M, o que é que sobra? Sobra a letra P. Aí eu venho e coloco aqui, dentro do parêntese, P. Mais, agora vamos ver QM. QM, então vamos lá. QM dividido pelo fator de evidência. Vamos lá. QM dividido por M, que é o fator de evidência. Se eu pegar QM e dividir por M, o que é que vai acontecer? Vai ficar só a letra Q. Aí eu venho e coloco aqui. Pronto. E aí eu vou fechar o parêntese, claro. Ou seja, deixa eu te dar uma dica para facilitar mais. Veja bem, olha para cá, vê se você entende. Eu tenho duas parcelas. Nessas duas parcelas que os senhores estão observando, preste bem atenção para o seu concurso. Nessas duas parcelas que os senhores estão observando, a letra que se repete nessas duas parcelas, quem é? É o M, professor. É o M. Então, bota o M fora do parêntese. Tá certo? Bota o M fora do parêntese. Se eu pegar PM e dividir por M, eu escondo a letra M. O que é que me sobra se eu esconder a letra M? Sobra só o P. Se eu pegar QM e dividir por M, eu escondo M. O que é que sobra? Sobra só o Q. Mas, olha para cá. Agora vamos para cá, ó. Nesse outro segmento. Qual é a letra que apareceu nas duas parcelas? É a letra N. Então você pega o N e bota em... Claro, pega o N e bota em quê? Em evidência. Em evidência. Se eu coloco a letra N em evidência, vamos lá, eu vou pegar a parcela PN, PN, PN e vou dividir por N. O que é que vai sobrar para mim? Vai sobrar só a letra P. Mas, se eu pegar QN e dividir por N, vai sobrar só a letra Q. É aquela história que a gente estava conversando. Divide, não é isso? Divide, ou seja, esconde o N, sobra só o P. Esconde o N, sobra só o Q. Tá certo? Agora observa um fato curioso. Quem foi que apareceu agora? Agora nós temos uma soma envolvendo duas parcelas. Esta e esta. Me diz uma coisa, quem foi que apareceu nas duas parcelas? Foi a soma P mais Q. P mais Q.
Então fica P mais Q em evidência. Se eu pego a primeira parcela, que é M vezes P mais Q, e divido por P mais Q, o que é que vai acontecer? Ora, vai acontecer o seguinte. Eu tiro P mais Q, escondo P mais Q, sobra só o M. Mais N vezes P mais Q. Eu tiro P mais Q, sobra só quem? Sobra só o N. Conclusão da história. P mais Q, a questão me deu? Deu. Quanto é que vale P mais Q? Vale 15. Vezes. Quanto é que vale M mais N? M mais N vale 10. 15 vezes 10 vai dar um total de quanto? 150. Tá certo? Espero que você tenha entendido essa ideia. Vamos fazer aqui através de uma aplicação. Veja bem, se eu tenho assim, vamos lá, PM mais QM mais PX mais QX. Beleza. Quem foi que apareceu? Pronto. Ele me disse o seguinte. Ele me disse que P mais Q era igual a 12. E ele me disse que X, vamos colocar assim, e M mais X é igual a 15. Pronto. Então, como é que eu faço para resolver essa estrutura? Vamos lá. Dica. Dica. Presta bem atenção. Dica. Nessas duas parcelas, observe. Quem é que aparece nas duas parcelas? É o M, correto? Então, o que é que eu faço? Eu pego P mais Q, somo P mais Q e repito a letra M. Ou seja, você repete o igual. Olha só a ideia. Você repete o igual. Olha que dica legal para evitar trabalho para você. Você repete o igual e soma os diferentes. Você repete o igual e soma os diferentes. Aí você me diz, rapaz, é mesmo, professor? Quer ver? Vamos ver se dá certo? Vamos ver. Quem são? Olha, quem é o igual? O igual é o M, ó. O M apareceu aqui e apareceu aqui. Então você soma os diferentes. Quem são os diferentes? P e Q. Você soma e repete a letra M. Vai lá, professor, é mesmo. Vamos ver se aqui dá certo, vamos. Vamos lá. Quem é os diferentes? P e Q. Então você soma P mais Q, olha só, e repete o igual. Quem é o igual? X. Aí você diz, professor, pois agora como é que fica? Porque agora eu tenho P mais Q vezes M, mais P mais Q vezes X. Eu pergunto aos senhores, de novo, mais uma vez, quem são os diferentes? Os diferentes são quem? M e X, concorda comigo? Os diferentes é o M e o X, então soma. M mais X e repete o igual. Quem é o igual? O igual é P mais Q. Ora, mas M mais X vale 15. Então fica 15 vezes P mais Q, que vale 12. 15 vezes 12 dá exatamente 180. Veja que é fácil. Isso se chama fatoração por agrupamento. Lembre-se que é uma aplicação simples, envolvendo uma operação aditiva. Porém, se você não conhecer a ideia, você vai sentir muita dificuldade. Então, uma dica que eu lhe dou, para essas bancas intermediárias, tá certo? Para essas bancas intermediárias, esse modelo de resolução é fundamental para você que vai fazer o concurso. Então, fique ligado aí nestas resoluções, tá certo? Olha aí uma outra questão em que vai trazer para você a realidade de uma banca. Em uma determinada família, a idade do filho somada com a idade do pai dá 80 anos. Então vamos lá. Ele diz que a idade do filho, F, mais a idade do pai, P, isso é igual a 80. Olha só.
Ele diz que a idade do pai é o triplo da idade do filho. Ele disse na questão que a idade do pai era o triplo. O que é o triplo? 3 vezes a idade de quem? A idade do filho. Logo, ele quer saber logo a idade do filho. Então vamos raciocinar. Se eu sei que P vale 3 vezes F, então eu vou lá no valor do P e vou substituir. Ou seja, vai ficar F mais. Quem é o valor do P? O valor do P é 3 vezes F. Então o que é que eu estou fazendo, meus amigos? Eu estou tirando o P, no lugar do P eu estou colocando 3 vezes F, porque a questão me disse que o P era igual a 3 vezes F. Então eu faço só substituir. Então, F mais 3F é igual a quanto? É igual a 80. De todo modo, F mais 3F vai dar 4F igual a quanto? Igual a 80. Se 4F é igual a 80, é porque o F ele vale 80 dividido por quanto? Dividido por 4. Logo, o meu F vai ser igual a quanto? O meu F vai ser exatamente igual a 20. Certo? O meu F vai ser igual a 20 e já resolvemos a questão. Letra A. Letra A. Então você nota, meu caro amigo, meu caro candidato, vai fazer um concurso agora. Preste bem atenção que essas bancas que fazem concursos mais intermediários, elas cobram exatamente isso aí, as 4 operaçõezinhas, lógico, dentro de uma operaçãozinha, dentro de uma equaçãozinha de primeiro grau. Uma equaçãozinha de primeiro grau. Então, muito cuidado em que você tem que saber somar direitinho, tem que saber somar x com y, somar f, as operaçõezinhas elementares. Tá certo? Fique ligado com isso aí. Vamos verificar mais uma operação para você analisar. Olha, ele diz o seguinte, sabe-se que 3/5, olha só, uma questão envolvendo agora uma parte da fração, umas frações, né? Sabe-se que 3/5 do salário de Ana, que Ana recebe, em uma empresa equivale a R$450. Logo, o valor total do salário é... Olha só. A questão está me dizendo que 3/5, olha só, do salário de Ana, que eu vou chamar de quê? De X, equivale, tá certo? A R$450. R$450. Então, 3/5 do salário de Ana equivale a R$450. Detalhes, meus amigos. Vamos lá. Detalhe. O que vai acontecer? Quando ele diz do, esse do significa dizer que é uma multiplicação. Veja. Esse x que os senhores estão observando aqui, esse x, na verdade, o que é? É o salário de Ana. Esse x é o salário de Ana. E o restante ele está dizendo que corresponde a R$450. Tá certo? Então vamos ver aqui, ó. Só ajeitar isso aqui, que ficou um pouco curto, né? Nesse caso, vai ficar 3/5 de quem? Do salário de Ana. Pronto. Então vamos lá. Se eu sei que 3/5, se eu sei que 3/5 de x equivale a 450, então aqui embaixo é como se tivesse 1. E aí o que vai acontecer? Veja bem, aqui não tem nada embaixo. Se não tem nada, você vai imaginar que existe o número 1. E aí eu vou ter uma proporção onde, nesta proporção, é permitido que eu multiplique os meios pelos extremos. Então você tem 3x vezes 1, que dá o próprio 3x. 450 vezes 5, 5 vezes 0 vai dar 0. 5 vezes 5 vai dar 25, vão 2. 5 vezes 4 vai dar 20 com 2, 22. 2.250. Tudo bem.
Portanto, esse x ele vai ser o quê? Ele vai ser 2.250 dividido por 3. Conclusão da história, 2.250 dividido por 3 vai dar de forma bem simples R$ 750. Beleza? Modo fácil. Modo JAR. Modo JAR. Modo que só o professor Alex Magno sabe fazer. Presta bem atenção. Para evitar de fazer tudo isso, se eu sei que 3/5 do salário da Ana corresponde a 450, então eu vou pegar 450, vou dividir facilmente por 3, que eu sei que dá 150, e depois é só pegar 150 e multiplicar por 5, que vai dar 750. A questão está resolvida, doutor? E em nenhum momento eu precisei fazer todo esse procedimento, tá certo? Então veja uma questãozinha interessante, cobrando aí uma operaçãozinha básica, cara da banca. Então se liga aí, tá? Olha só. Outro detalhe, questão de número 4, você candidato, preste atenção, meu amigo. Olha o que está acontecendo, olha a banca, olha a forma que a banca cobra, olha a linguagem da banca, olha aí. Sabendo que o perímetro de um triângulo equilátero é 18 centímetros, sua área vale. Olha só, gente, o que é um triângulo equilátero? Presta bem atenção. Um triângulo equilátero é um triângulo que apresenta 3 lados iguais. Tá certo? Um triângulo equilátero é um triângulo que apresenta os 3 lados iguais, consequentemente os 3 ângulos iguais, tá certo? E aí, beleza, ok. E aí o que é que vai acontecer? E ele fala de perímetro, tá certo? Então vamos lá, ele fala de perímetro, vamos entender. Um triângulo equilátero é um triângulo que apresenta 3 lados o quê? Iguais. Tudo bem, 3 lados iguais. E o que é que você entende como sendo o perímetro? O que é o perímetro? O perímetro é a soma. Olha só, o perímetro é a soma de todos os lados da figura. O perímetro é a soma de todos os lados da figura. Mas quantos lados tem um triângulo? Um triângulo tem 3 lados. Então, se eu somar os 3 lados, vai ficar 3L. Porque cada lado vai medir L. Olha só, pessoal. Então, se eu somar os 3 lados, vai dar L mais L mais L, 3L. Isso aqui vai ser igual a quanto? 18. Se 3L é igual a 18, é porque o L é 18 dividido por 3, que dá quanto? 6 centímetros é a medida do lado. Só que eu não quero, na verdade, eu não quero, tá certo? Eu não quero o lado, eu quero a área. Então, a área, como é que se calcula a área de um triângulo equilátero? L ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4, só que o lado vale 6, portanto, 6 elevado ao quadrado, vezes a raiz de 3, sobre quem? Sobre 4. Só que 6 ao quadrado vale 36, então fica 36, raiz de 3 sobre 4. 36 dividido por 4 vai ficar 9, raiz de 3, centímetros quadrados, que nós vamos marcar como opção correta, tá certo? Ele pede para você usar o raiz de 3 como sendo 1,73, então vamos lá, só fazer a multiplicação, fazer aqui embaixo, 1,73, tá? 1,73 vezes 9, 9 vezes 3, 27, coloco 7, vão 2, 7 vezes 9, 63 e 2, 65, vão 6,
9 vezes 1, 9, 6, 15. 15,57. Opção correta, letra A, doutor. Opção correta, letra A. Então você viu aí, você notou claramente, certo? Que nessas 4 questões que eu resolvi para o seu concurso, é tudo muito tranquilo. Muito tranquilo, por quê? Porque eu só preciso lembrar de fazer uma operação básica, uma operação de agrupamento, doutor. É só você pensar isso, meu bichinho. Tá de graça, meu bichinho. Você quer o quê? A banca só pede fundamentos. Então lembre-se, não é difícil não. Professor, eu não sei matemática, eu vou só chutar. Não pense dessa forma. Não pense dessa forma, olha como é fácil. Se você fizer um pouco de esforço, você vai notar que é tudo muito simples. Tá certo? É tudo muito simples. Não tem nada demais. Você viu que eu resolvi 4 operações em que uma delas eu fiz uma soma e multipliquei no final. A segunda, eu fiz uma mera substituição. Resolvi uma equação do primeiro grau, doutor. Então não tem dificuldade. Só vai depender de quem? De você. Agora, se você realmente não estudar, se você deixar para lá, aí vai ficar muito difícil. Tá certo? Aí fica muito mais complicado. O que você não vai fazer, porque eu acredito em você. Tá certo? No nosso próximo encontro, nós vamos dar sequência às medidas. Aí sim, eu já te mostrei como é que a banca do teu concurso ela vai cobrar. Como é que a banca do teu concurso traz. Veja que são questões da banca, tá certo? São questões do seu concurso. Então preste bem atenção. Preste bem atenção. Se ligue. Você já está vendo como é que vai ser cobrado. Você já não vai para a prova dizendo assim, não sei como é que a banca aborda. Tá aí, só coisas superficiais, só coisas elementares. Só depende de você. E nos nossos próximos encontros vamos trabalhar os fundamentos de estatística. Tá legal? Só os fundamentos que vai facilitar demais para você na hora da prova. Vamos dar sequência às medidas de dispersão com o quê? Com variância e desvio padrão, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Meus amigos, aquele abraço, tá certo? Continue estudando que vai dar tudo certo. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, tchau, tchau. Vamos lá, meu amigo, minha amiga, meu bichinho, minha bichinha. Bora lá, acorda aí, vamos chegar junto. Bora lá? Estou convidando aí, vamos passar nesse concurso. O que é que você está esperando, rapaz? Vamos lá, chama o pessoal aí, vamos lá, pega aí a caneta, pega o papel, eu tô aqui, hein? Eu estou aqui. Vamos lá, vamos começar. Se liga aí, acorda, vamos para frente. Bora lá, vamos correr atrás. Esse nosso encontro de hoje, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar, tá certo? Dentro de uma questão, os fundamentos de estatística, como eu prometi a você no encontro anterior. Lembre-se que no encontro anterior eu prometi para você que a gente ia ver alguns fundamentos de equações, de matemática e tal, para você entender como é que a tua banca iria te cobrar. Para você saber qual era a linguagem da banca que você vai fazer prova. Hoje nós vamos trabalhar a mesma ideia, só que nós vamos pegar os fundamentos de estatística, tá certo? E ao mesmo tempo revisar o que foi visto na aula 1, 2 e 3. Tá legal? Então a ideia é basicamente essa. Então faz as devidas anotações. Percebe que é muito simples de você aplicar. Porque quando se fala de estatística e a banca cobra só fundamentos, é muito básico. É muito simples, é só aplicação, não tem dificuldade alguma. Tá certo? Então vamos ver como é que funciona, como é que é a linguagem da tua banca. Tá certo? Para você fazer as provas, a banca que você vai fazer as provas. Então presta bem atenção. Bora lá, vamos resolver a questão? Vamos lá. Olha só. Nessa questão de número 5, ele disse assim, a tabela mostra, né, a média, a quantidade ou então o valor dos salários de empregados de uma determinada empresa. Olha aí, turma, presta bem atenção. O que é que ele está querendo? Ele está querendo que você encontre a média. Olha só, ele quer que você encontre a média. Pelo amor de Deus, meu bichinho, olha, você perdeu uma questão dessa, é um assassinato, tá certo? Você perdeu uma questão dessa, em nome de Jesus, é brincadeira.
Você não pode perder uma questão dessa daí. Quando você abre sua prova, que você vê uma questão dessa, é para você sair pulando de alegria. Porque aí você já pode considerar que é uma questão ganha, tá certo? É uma questão ganha de prova. O que é que ele está dizendo nessa tabela? Ele está dizendo que 10 funcionários ganham R$ 900. Ô, rapaz. Ele está dizendo que 5 funcionários ganham R$ 1.100. Olha aí, pessoal. Ele está dizendo que 3 funcionários ganham R$ 1.300, pessoal. E ele está dizendo também, por último, que 2 funcionários ganham R$ 1.500. Ele pede que você encontre a média. Pessoal, brincadeira. Isso aí, pessoal, trabalhando dentro da estatística, cobrando fundamento, é como se você tivesse a média multiplicada pela frequência, tá certo? 900, você vai multiplicar com 10. Olha aí. Professor, e qual seria a relação que eu deveria usar? Eu deveria usar essa relação aqui, ó, para o cálculo da média. Já que ele está pedindo a média, você vai fazer assim, ó. Você vai pegar, tá certo, o fator e você vai multiplicar pela frequência, mais o segundo fator, você vai multiplicar pela sua respectiva frequência, mais o terceiro fator, que você vai multiplicar pela sua respectiva frequência, mais o quarto fator, vezes a sua respectiva frequência. Dividido por quem? Por F1 mais F2 mais F3 mais F4. Aí você me diz, olha, mas professor, eu não sei identificar o que é frequência aí. Meu bichinho, dica boa, dica legal, olha aí a palavra quantidade. Então, quantidade para você vai representar a frequência. O que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que 10 funcionários, 10 ganham R$ 900. Eu estou dizendo que 5 ganham 1.100. Eu estou dizendo que 3 ganham 1.300 e que 2 ganham 1.500. Então, isso só pode ser a coluna de frequências. Tá certo? Então, essa coluna aqui, ela vai ser o FI, que é a coluna de frequência. E essa daqui vai ser a coluna do teu XI. Então, professor, deixa eu ver se eu entendi. Essa daqui vai ser o X1, não é verdade? Essa daqui vai ser o X2, essa vai ser o X3. Ô, professor, parece que eu tô vendo. Eu tô acertando essa, eu tô sentindo que eu tô acertando, professor. É, olha aí. Professor, por que que contigo é tão bom assim? Olha aí, eu não sabia o que era isso. Agora eu já estou sabendo. Tá certo? Também, se eu não descrever. Olha aí, agora olha só a frequência. F1, olha só aqui, olha aí, ó. F2, ó. Olha aí, ó. F3, olha aí, turma. Você quer mais o quê, doutor? Olha aí a banca cobrando aí uma questão, ó. É a questão da própria banca. Da própria banca. Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer essa questão. Você só precisa saber de 2 operações na sua vida: somar e multiplicar. Só isso, né? Olha aí, ó. O professor é mesmo, né? É, porque eu vou pegar o x1, que é 900, não é? É, e vou multiplicar por 10, né? É. Mais, aí você vai pegar agora, ó, 5, né? É, e multiplicar por 1.100, não é? É. Mais, olha que fácil. Professor, parece que eu estou brincando. É tão bom, professor. 3 vezes 1.300. Olha que fácil. Mais, olha só, 2. Ô, professor, tá sem graça porque já terminou. Eu queria passar o dia fazendo isso, é tão bom. 2 vezes 1.500. Olha aí. E isso dividido por quem? Por 10, que é o F1, mais 5, que é o F2, mais 3, que é o F3, mais 2, que é o F4. Olha aí, eu só preciso saber fazer essa conta agora. Então vamos lá. É a parte mais difícil, né, professor? É não, rapaz. Não é difícil, não. Difícil é não passar no concurso. 900 vezes 10 é 9.000. Pense no dia no final do mês, mais
Aí no instante você não vê que nada é difícil. 5 vezes 1.100 vai dar 5.500. 5.500 mais. Quanto é 3 vezes 1.300? Dá 3.900. 3.900 mais 2 vezes 1.500. 2 vezes 1.500 dá 3.000. Isso dividido por 10 mais 5 dá 15, mais 3, 18, mais 2, 20. Então nós vamos lá. Vamos fazer essa soma, né? Bora lá. A soma. 9.000. Se eu somar 9.000 mais 3.000, 9.000 mais 3.000 já dá 12.000, né? Já dá 12.000. 12.000 com 5.500 já dá 17.500. 17.500 com 3.900, 17.500 com 3.900. Bora fazer aqui no cantinho sem vexame. 17.500 mais 3.900. Aqui vai ficar 0, 0. 9 mais 5, 14. Vai 1. 7 mais 3, 10 e 1, 11. Vai 1, vai dar 21.400, né? 21.400, tá certo? 21.400, não é isso? Dividido por 20. Aí eu vou tirar, simplificar um zero de cima com um zero de baixo. Fica 2.140 dividido por 2, que vai dar de cara 1.070, né? 1.070 seria a média de salários, dependendo dessa quantidade de funcionários que a empresa tem. Opção correta de boa, professor, muito boa essa questão, tá certo? Então você está vendo aí que é muito fácil de você resolver uma questão dessa banca que você vai fazer a prova aí. E outro detalhe, note claramente que isso aí não tem nada de você pegar um texto grande, extrair informações para poder aplicar. Não, não precisa você interpretar nada. É só você saber os termos técnicos direitinho. É a aplicação limpa e seca, doutor. É só você pegar as informações e aplicar. Não tem dificuldade nenhuma, você não precisa interpretar nada, é só tirar os dados da tabela e aplicar na relaçãozinha que nós estudamos aqui, tá certo? No nosso curso. Tá legal? Vou te dar mais um exemplo para você ver que não é brincadeira. Olha só, a tabela abaixo, questão também da sua banca, se ligue, preste atenção, deixe de ser desorientado. A tabela abaixo mostra as alturas de 4 irmãos. Ele pede a média das alturas. Olha só, são 4 irmãos. Então, para eu calcular esta média, em nome de Jesus, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar os 4, primeiro fator, mais o segundo fator, mais o terceiro fator, mais o quarto fator, dividido por 4, né? x1 mais x2 mais x3 mais x4. Olha como é fácil. Primeiro, 175 centímetros, mais o outro, 180 centímetros, mais o outro, 170 centímetros, mais o outro, 165 centímetros, isso dividido por 4. Ora, claro, eu tenho 4 pessoas aí, tá certo? Então vamos lá. 180 mais 175 já dá 350. Não é isso? 175 com 165 já dá 340, não é isso? 340. Então, vai ficar 350 mais 340. Então, vamos lá. Professor, eu tenho dificuldade para somar. Faz essa soma para mim, faz. Tá certo? Eu vou fazer para você a soma. Tá certo? Vamos lá. Fique tranquilo, eu vou fazer para você. Vamos lá. 175. Ô, professor, por que você é tão legal assim? Olha aí, você vai fazer para mim? Vai, vou. Olha aí. Eita, não, professor, eu tô emocionado. Olha, como é que pode? É muita humildade para um professor só fazer essa continha para ajudar um aluno. Olha aí,
5 mais 0 mais 5, 5, ó. 5 mais 5, 10, né? Coloca o 0, né, ó. Coloca o 0, vai 1. Ah, professor. 7 mais 8, 15. 15 mais 7, 22, com 6, 28. 28 mais 1, 29. Coloco 9, vão 2. 2 mais 1, 3. Mais um 4, mais um 5, mais um 6, né? Então, de novo, ó, 690. Vamos só conferir. 5 mais 0 mais 0 mais 5 dá 10. Coloca 1, vai 1, né? Assim? Tá certo? Operaçãozinha de soma com reserva. 7 mais 1, 8. 8 mais 8, 16. 16 mais 7, 23 com 6, 29. Vão 2. 2 mais 1, 3, mais um 4, mais um 5, mais um 6. 690. Então, o resultado dá, vamos lá, x médio vai ser igual a 690 dividido por 4. Professor, olha, se você dividisse para mim, eu ia ficar muito satisfeito. Meu sonho era saber dividir. Nunca aprendi a dividir, professor. Nunca. Então, vamos lá. Isole o 6. Aqui cabe 1, né? 1 vezes 4 dá 4. Para 6, quanto de resto? 2. Como 2 é menor do que o divisor, baixa-se o próximo algarismo. Aqui cabe um 6. 6 vezes 4, 24. Para 24, nada. E esse 0, professor, o que é que eu faço com ele? Coloca aqui. Tá certo? Olha só. Então, a média das alturas vai dar em torno de 160. 160. Aliás, é 690, animal. Ah, retardado mongol. Eu, no caso, né? Então, vamos fazer 690. Então, vamos lá. 690. Então, aqui não pode ser um 4, tem que ser o quê? Tem que ser um 9. Isso, garoto. Então, aqui cabe um 6 do mesmo jeito. 6 vezes 4 dá 24. Para 29, quanto de resto? Ora. Aqui cabe 1, 1 vezes 4 dá 4 para 6, 2, baixa-se o 9. Aqui cabe 1, 7, né? Porque 4 vezes 7 é 28. Então vamos ver aqui. Fica melhor um 7. 7 vezes 4 vai dar 28 para 29, 1 de resto. Baixa-se o 10. Aqui cabe um 2. 2 vezes 4, 8 para 10, 2. Como 2 é menor do que 4, eu vou pedir um 0 auxiliar. Então, baixa-se, ó, coloca-se o 0, automaticamente a vírgula. Então, aqui cabe um 5 bonitinho, né? Conclusão, 690 dividido por 5 dá 172,5. Opção correta, letra A, mais uma vez, letra A de aprovação. Note, essa questão não exige nada de interpretação do candidato, absolutamente nada. Apenas a aplicação da relação que você viu no nosso curso e simplesmente uma soma e uma divisão, tá certo? Então, sinta-se preparado de forma tranquila para você fazer essa prova, tá certo? Agora vamos continuar o nosso curso, tá certo? Falando agora de uma ideia bem interessante, que são as chamadas medidas de dispersão. Tá legal? São as medidas de dispersão. Vamos relembrar. Vamos lá, dando sequência. Medidas de dispersão. Quais são as medidas de dispersão, professor, que nós vamos estudar? Primeiro, nós já estudamos o DAN, que é o desvio absoluto médio, certo? O DAN, que é o desvio absoluto, que é o desvio absoluto médio. Certo. Outro detalhe que nós devemos estudar é o que nós chamamos de variância. A variância
é um detalhe que nós temos que estudar também, a variância, que nós representamos por var, certo? Tá certo? De um modo geral, nós representamos por var, ou posso também utilizar uma letra grega, é o rho, tá certo? Ou então vamos deixar var mesmo, tá? Vamos colocar var mesmo, pronto, variância. Pronto. Bom, o que é a variância? A variância, tá certo? Só um detalhe. O desvio absoluto médio nós já trabalhamos, né? Vamos agora para a variância. A variância, tá certo? É uma medida de dispersão. Então vamos considerar o conjunto de fatores x1, x2, x3, x4, x5, xn. Notadamente, quando os senhores têm, tá certo, uma distribuição em que os valores estejam muito longes um do outro, estejam distantes um do outro, a variância dessa distribuição ela vai ser bem relevante. Agora, quando você tem uma distribuição dessa forma, digamos, 1, 1, 1, 2, 1, a variância aqui, ela vai ser a mínima possível, porque você nota que os elementos, todos eles apresentam o mesmo comportamento, com exceção do 2, que é exatamente uma unidade superior aos demais elementos. Então a variância ela vai ser mínima. Agora, se você tem 1, 5, 2, 3, 6, aqui a variância ela vai ser muito alta. Por quê? Porque os dados estão bem distantes. Ora, eu comecei com 1, depois subi lá para o 5, voltei para o 2, depois subi para o 3, depois subi para o 6. Veja que a discrepância entre os dados é muito alta. Conclusão, a variância também vai ser altíssima. Agora, como é que se calcula esta variância? Esta variância você calcula assim. Então vamos lá, var vai ser exatamente igual. Vamos colocar aqui devido ao espaço, tá? Então, vamos aproveitar aqui. Var vai ser igual. Pronto. Você vai fazer o seguinte. Olha só. Você vai pegar o primeiro fator menos a média e elevar ao quadrado, mais o segundo fator menos a média elevado ao quadrado, mais terceiro fator menos a média elevado ao quadrado, mais quem? Mais o enésimo fator menos a média elevado ao quadrado, dividido pelo número de termos. Tá? Então é assim que você vai calcular o que nós chamamos de quê? De variância. Tá certo? É assim que você vai calcular a variância. Vamos ver um exemplo. Vamos lá. Exemplo. Vamos supor que você tem os seguintes valores. 1, 2 e 2. Pronto. 2 e 2. Eu quero saber quanto é a variância dessa distribuição. Então, o meu primeiro passo é fazer o quê? O meu primeiro passo é calcular a média, viu, doutores? Então, vamos lá, vamos calcular a média. Como é que se calcula a média? A média você vai calcular assim. Você vai pegar 1, mais 1, mais 2 e vai dividir por 4.
Se você somar os termos em cima, você vai obter exatamente o resultado 6 e vai dividir por quanto? Por 4. 6 dividido por 4, vamos obter como resposta 1,5. Tudo bem, então vamos lá. Variância, como é que fica? Variância vai ser igual. Então vamos lá. Primeiro fator é 1, então fica 1 menos a média. Quanto é a média? 1,5 elevado ao quadrado. Mais. Segundo fator, 1 menos a média elevado ao quadrado. Mais 2 menos a média elevado ao quadrado. Mais 2 menos a média elevado ao quadrado. Isso dividido por quanto? Por 4. Então vamos lá. Fazendo as contas, o que é que você tem? 1 menos 1,5 vai dar menos 0,5 elevado ao quadrado. Segundo fator, menos, a conta é a mesma. 0,5 elevado ao quadrado. Mais. O próximo, 2 menos 1,5 dá 0,5 positivo ao quadrado. Mais 0,5 elevado ao quadrado. Isso dividido por quanto? Por 4. Aqui você tem uma base negativa. Você tem uma base negativa elevada a um expoente par, o resultado vai ser positivo. 0,5 elevado ao quadrado, 0,25. Mais 0,5 elevado ao quadrado, 0,25. 0,5 ao quadrado, 0,25. 0,5 elevado ao quadrado é 0,25. Isso dividido por quanto? Dividido por 4. Se você pegar 0,25 mais 0,25 mais 0,25 mais 0,25 vai dar 1. 1 dividido por 4 é 0,25. Então, essa é a minha variância, tá certo? Pessoal, estamos trabalhando de acordo com a banca. Ela vai te dar aí, tá certo? Uma série de fatores e vai pedir para você calcular a variância. Quando ela pedir para calcular a variância, você vai ter que fazer isso aí, tá certo? E aí, aproveitando, ele pergunta qual seria o que nós chamamos de desvio médio. Então vamos ver aqui o que seria esse tal desse desvio médio. Tá certo? Ó, olha só. Desvio médio. Esse desvio médio, tá certo? Como é que eu vou calcular? Olha só. De forma bem direta e objetiva, o desvio médio é a raiz quadrada, certo? Do fator que? Variância. Tá certo? Aí você diz assim, pois me dê um exemplo. Vamos supor que uma certa distribuição D1, certo? Tenha 0,49 como valor para a sua variância. Então, a sua variância é 0,49. Se a sua variância é 0,49, quanto vai ser o seu desvio padrão? Seu desvio padrão vai ser a raiz quadrada de 0,49. E a raiz quadrada de 0,49 vai dar exatamente o quê? 7. Vamos supor que eu tenho uma segunda distribuição que o resultado deu 0,81. Para o valor de quem? Para o valor da variância. Então, como é que se calcula o desvio padrão? O desvio padrão é a raiz quadrada do fator variância, que é 0,81.
e a raiz quadrada de 0,81 é 0,9. Então não tem segredo para você calcular o desvio padrão, basta que você saiba calcular a raiz quadrada do fator variância. Então, para você calcular o desvio, tá certo? O desvio padrão, o que é que você tem que saber? Desvio médio, não, desvio padrão, né? Para você calcular o desvio padrão, o que é que você tem que saber? Primeiro, você tem que saber como se calcular o quê? Como se calcular a variância. Calculou a variância, é só você extrair a raiz quadrada. Tá certo? Ok? Só você extrair a raiz quadrada. Aí você me diz assim, vamos supor, professor, que eu tenho a seguinte distribuição. 1, 1, 2 e 2. Que nós já sabemos e fizemos as contas que para essa distribuição a minha variância ela deu exatamente 0,5. Não é isso? Ou melhor dizendo, só relembrando, foi 0,25, né? 0,25 foi 1 dividido por 4. Aí você me diz assim, o que acontece, professor? O que acontece se a essa distribuição eu multiplicar cada termo por 2? Vamos ver. 1 vezes 2 vai ficar 2, o outro vai ficar 2, o outro vai ficar 4 e o outro vai ficar também 4. Ou seja, eu peguei cada termo e multipliquei por quanto? Por 2. Ó. Cada termo da distribuição eu multipliquei por quanto? Eu multipliquei por 2. Então vamos ver. Qual seria esta nova média? Vamos ver qual seria a nova média. Então você vai ter 2 mais 2 mais 4 mais 4. Ou seja, isso tudo dividido por 4. Vamos ver quanto é que ficaria esta média. Ora, aqui vai ficar 2, 2 mais 2, 4, 4 mais 4, 8, 8 mais 4, 12. 12 dividido por 4, que vai dar o quê? Que vai dar 3. Então vamos fazer a variância. Vamos lá. Variância vai ser igual. Olha só. Aqui você tem 2 menos a média ao quadrado, mais 2 menos a média ao quadrado, mais o próximo fator que é 4, menos a média ao quadrado, mais o próximo fator que é 4 menos a média elevado ao quadrado. Bom, isso tudo dividido por quanto? Isso tudo dividido por 4. Então vamos lá. Aqui você tem que variância vai ser igual. 2 menos 3 dá menos 1 ao quadrado vai ficar 1. 2 menos 3 dá menos 1 ao quadrado 1. 4 menos 3 dá 1 ao quadrado 1. E 1, isso aqui dividido por quanto? Por 4. Conclusão da história. Se você dividir, tá certo? Se você dividir, a variância vai dar exatamente o quê? Exatamente 1. Correto? Aí você me diz assim, beleza, professor, tá, e aí qual é a conclusão? A conclusão que você chega é que se você pegar algum fator, certo? Algum fator e multiplicar os termos dessa distribuição, claro, por este mesmo fator, certo? Observe que esta variância, que era 0,25, ela ficou multiplicada por quanto? Ela ficou multiplicada por 4, que é exatamente o que? O quadrado do termo que estava sendo multiplicado. Porque aqui eu multipliquei tudo por quanto? Tudo eu multipliquei por 2. Ah, professor. Então a multiplicação e a divisão é um fator que interfere diretamente no desvio padrão? Exatamente. Que interfere diretamente na variância? Exatamente. Tá certo? Então a multiplicação e a divisão são duas operações que interferem diretamente na variância e no desvio padrão. Tá certo? Ok? Então, beleza. Entendido. Professor, realmente, olha só,
desvio absoluto médio, variância e desvio padrão, que são as medidas de dispersão, na verdade, elas são um pouquinho mais trabalhosas. Realmente concordo, são um pouquinho mais trabalhosas, mas também são mais difíceis de caírem na sua prova, tá certo? Mas de qualquer maneira, todos os conteúdos estão aí. Esses são os fundamentos da estatística, tá certo? Que a gente finaliza através das medidas de dispersão, tá certo? Um grande abraço, até a próxima, show de bola, valeu, tchau, tchau, bons estudos.